profissão de ser sacerdote, ele foi levado como escravo para a Babilônia. Ele foi junto com a leva de cerca de 10 mil escravos, e ele foi junto viver às margens do rio Quebar. Ezequiel, ele é contemporâneo juntamente com Jeremias. Jeremias ficou na Jerusalém toda tomada, com as pessoas que eles não tinham interesse, né, que eram pessoas muito pobres, ficaram em Jerusalém. Ezequiel ficou às margens dos rios, e Daniel, ele foi para a corte. Ele foi viver na corte. Todos eles foram do mesmo tempo, do tempo do cativeiro babilônico. Agora, falar de Ezequiel, você imagina a frustração desse moço. Estudou para ser sacerdote, se preparou, e no dia que ele fez 30 anos, ele estava no cativeiro. Pense na frustração dessa pessoa. Ele estava representando ali o povo de Israel, só que tinha um porém. Esses rapazes, esses três, eles eram pessoas que eles não quebraram aliança com Deus. Eles eram pessoas que estavam no cativeiro, mas não tinham culpa de estar lá. Mas Deus estava com eles. Tanto estava que a gente vai ver aqui que depois ele deixou de ser sacerdote e passou a ser profeta. Ele foi um grande profeta durante o cativeiro babilônico. E para a gente confirmar o tamanho da frustração de Ezequiel, nós podemos abrir no Salmo 137, onde está escrito toda a frustração do povo que vivia cativo. Saudades da pátria. Junto aos rios da Babilônia, nós sentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. E o povo pediam para eles: cante uma canção para nós, cante uma canção de Sião, o povo que tinha levado eles cativo. Aí ele vai dizer: como poderemos cantar canções do Senhor em terras estranhas? Então, eles estavam paralisados. Quem canta não canta mais, quem é sacerdote não é mais. Mas aí Deus veio a Ezequiel. Mas antes de Deus vir a Ezequiel, nesse capítulo aqui 37, lá no 2, antes de levar Ezequiel a esse vale aqui, ele vai dizer assim: filho do homem, no verso 1, capítulo 2, verso 1, filho do homem, põe de pé e falarei contigo. Deus, para tratar nossas frustrações, Deus para nos tirar do deserto, Deus quer que nós tenhamos um posicionamento. É isso que ele está fazendo com Josué. Põe-se em pé. Ezequiel, desculpa. Deus não entrega a sua palavra para quem não está posicionado para recebê-la. Nós temos que entender isso. Lá em Jeremias, no 18:2, ele vai falar assim para Jeremias: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus não revela seus mistérios para quem não está preparado para receber. Glória a Deus. No verso 1, que nós lemos, que eu li aqui, ele vai pegar o profeta pela mão
e vai levar ao vale cheio de ossos. Quem leva é o Espírito de Deus. Ele não vai, o Espírito de Deus que leva ele para esse vale. Aí no 2 vai dizer assim: e fez-me andar ao redor dele, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. É um detalhe, não estavam secos, estavam sequíssimos. E ele não conseguia andar. Quem fez ele andar foi o Espírito de Deus. Imagina a quantidade de ossos que não tinha ali. Esse vale é o que? É uma espécie de cemitério. E a palavra vai dizer que eles estavam sequíssimos. Qual o significado desse vale de ossos no tempo que foi escrito? Era toda a nação de Israel. Era o reino do norte e o reino do sul. Deus diz lá no verso 11, na primeira parte: esses ossos são toda a casa de Israel. E o que fez essa sequidão no povo de Deus neste tempo? Foi a quebra da aliança com Deus. Eles quebraram a aliança com Deus quando eles começaram a ir pelos caminhos da idolatria, quando eles deixaram de ouvir Deus, quando eles começaram a fazer coisas abomináveis aos olhos de Deus. A quebra da aliança com Deus que gera essa sequidão do povo. Israel tinha consciência disso. No verso 11 desse mesmo texto, desse mesmo capítulo, eles vão falar assim, ó: eis que dizem o povo de Israel, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Eles já tinham dado como vencidos. Para eles já não tinha mais jeito. O reino do norte foi conquistado pelos assírios e o reino do sul conquistado pelos babilônicos. Aos olhos humanos não tinha mais jeito. Era impossível. Só que Deus tinha uma aliança com aquele povo. Lá que ele fez a Abraão. Então, ele levantou Ezequiel. Aleluia. E no verso 2, no verso 3 ele vai dizer: e me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Aqui eu consigo perceber como que Ezequiel estava impactado com o que ele estava vendo. Porque ele sabia que Deus era um Deus do impossível. Ele era uma pessoa que se preparou para ser sacerdote, ele vivia em obediência. E a gente pode trazer para a nossa vida, como Ezequiel, às vezes nós somos confrontados com uma situação tão difícil, mas tão difícil, que nós sabemos que nós temos um Deus do impossível. Nós sabemos, nós cremos que Ele faz coisas impossíveis, mas às vezes o impacto de um problema tira a nossa força, às vezes até de adorar a Deus, como a pastora cantou no início. Mas nós não podemos desistir, nós temos que ir. E quando a gente está fraco, a gente entrega para Deus. Por quê? Porque lá no 2, quando Deus falou para ele ficar de pé, quando Deus começou a falar com ele, o Espírito entrou nele. O Espírito de Deus é o mesmo Espírito Santo que está na igreja hoje, que faz a igreja avivar. Aleluia. É esse Espírito que nós precisamos na igreja, porque se nós não tivermos esse Espírito na igreja, nós não vamos ver milagre, porque nós por nós não fazemos nada. Quem faz é o Espírito Santo. Aleluia.
E nós precisamos pedir esse avivamento, mas nós não temos só que pedir, nós temos que viver, nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que nos consagrar. Aleluia, glória. E Ezequiel deu a resposta que Deus queria ouvir. Tu o sabes. Quem? Deus. Tu o sabes. Essa é a resposta que ele queria. É o mesmo que ele quer ouvir da nossa boca hoje. Senhor, o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com você, o que vai acontecer com a nossa igreja, não depende de nós, depende de Ti, porque eu sou totalmente dependente de Ti. Jesus quer isso, Ele quer isso de nós, Ele quer a nossa dependência. Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 21, Jesus pergunta para Pedro, do 15 ao 17, me amas? E Pedro responde, amo, Senhor. Me amas? Amo, Senhor. E na terceira vez que Jesus pergunta, me amas? Cristo se entristeceu, mas aí ele deu a resposta que Jesus queria ouvir. O que ele disse? Senhor, Tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Eu te amo apesar de ter te traído. Eu te amo apesar de ter feito coisas que o Senhor não aprovou. Eu te amo, Senhor, mas eu sou pecador. Eu sou fraco, eu sou dependente de Ti. Porque se tem alguém que ficou profundamente impactado, porque a morte de Jesus foi impactante, até para aqueles que viram o milagre. Quando Jesus morreu, eles ficaram tão impactados com aquilo, que eles esqueceram de que Jesus tinha dito tudo aquilo. Mas Pedro foi pior, porque Pedro era um dos íntimos de Jesus, e Pedro traiu Jesus, e aquilo para ele acabou com ele, mas ele tinha amor no coração, e Jesus sabia. Tanto é que Jesus disse depois, apacenta as minhas ovelhas. Aleluia, glória a Deus. Aí aqui no quadro 5, vou ler aqui. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová, e estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito. Se você observar aí, o Espírito, e vivereis. Se a gente observar no texto, Espírito está escrito com letra minúscula, porque esse Espírito é o Espírito humano que Deus colocou naqueles ossos. Foi o Espírito humano, ainda não era o Espírito de Deus. Aí a gente continua lendo no 5. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito. Aí agora a gente vai lá para o Jardim do 5. Agora a gente vai para o 12. O 12 e o 14 desse mesmo 37 aí. A gente entender que Deus vai fazer, quando Deus faz, Ele faz perfeito. Primeiro Ele botou o Espírito humano, mas ainda não tinha o Espírito de Deus, porque o povo de Israel, quando estavam sem o Espírito de Deus, caíram em pecado, quebraram a aliança, fizeram o que fizeram, se afastaram de Deus. Então Deus precisava trazer esse povo de novo, mas esse povo tinha que estar com o Espírito de Deus novamente, tinha que voltar o Espírito de Deus. Aí a gente vai ver lá no 14, no 12 e no 14. Vamos ler o 12 aqui para vocês. O 12 está escrito assim: portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e
e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Oh glória! Aí no 14 ele vai falar assim: e porém em vós o meu espírito, aleluia, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Aleluia. Então quando Deus fez aquilo, levou Ezequiel lá, ele queria fazer um avivamento, mas ele fez um avivamento com o espírito dele, e isso demorou muito a acontecer, porque se cumpriu tudo que tinha sido profetizado pelo profeta Jeremias. 70 anos depois, eles voltaram de novo para Jerusalém, o povo de Deus. Então, para a gente concluir aqui, o que essa palavra, o que eu tenho dessa palavra para essa noite? Essa palavra tem muitas coisas para serem exploradas, mas eu só trouxe algumas, o que o Espírito Santo tocou para eu falar aqui. O pecado nos distancia de Jesus Cristo, nos faz secar e perder a bênção que estamos na paz com Ele. A prática do pecado nos torna secos, nos torna escravos, secos como ossos em uma sepultura. É isso que Jesus não quer. Ele quer os crentes avivados. Aleluia. Então eu venho dizer essa noite para você: existe um Deus. Esse Deus, ele é misericordioso, porque o que o povo naquele tempo fazia eram coisas abomináveis aos olhos dele, mas ele tinha um pacto com aquele povo. Ele era misericordioso. Primeiro ele botou Jeremias para falar para o povo, e o povo não escutou. Mas depois que eles já estavam lá no cativeiro, eles já estavam lá sofrendo, ele levantou Ezequiel. Existe um Deus misericordioso para o coração arrependido, que pode transformar a minha e a sua vida. Aleluia. Eu não sei o que está sem esperança em você. Eu não sei o que está seco na sua vida. Mas eu venho te dizer que nós temos um Deus, que existe um Deus misericordioso, que pode fazer de um vale cheio de ossos levantar um exército. Aleluia. Existe um Deus que tira um morto de 3 dias da sepultura e faz viver. Glória a Deus. Aleluia. Existe um Deus que vai entrar dentro da fornalha com você. Este Deus vai entrar. A fornalha está tão quente que ela foi aquecida 7 vezes mais. Eu lendo essa palavra, eu vou dizer para você, eu fico impactada só em ler. Eu fico pensando: Jesus, se imagina a gente lá. Eu não sei não se eu tenho essa fé desses meninos não, porque ela foi aquecida 7 vezes mais, e eles foram jogados lá dentro. E quando eles estavam lá dentro, as pessoas que jogaram morreram queimadas. E tinha um Deus que estava passeando com eles dentro da fornalha. Oh, aleluia! Glória a Deus! Ele estava lá dentro com ele. E aquele rei é o mesmo daqui, não? O Nabucodonosor, não é? Eu acho que é ele mesmo. Era ele, ao mesmo tempo do Daniel. Ele era perverso. Mas diante do que ele viu, o que ele fez? Ele adorou a esse Deus. Nós temos que adorar o Deus desses meninos, porque quem faz um negócio desse, aleluia,
Pensa bem no negócio. Todos adoraram o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Oh, glória! Oh, glória! E nós temos esse Deus, gente. Oh, aleluia! Glória! Deus quer avivar a sua igreja, gente. E nós só vamos ver milagres no momento que nós fizermos uma aliança com Deus. A nossa aliança com Deus tem que ser eterna. Nós temos que pedir a Jesus, oh, aleluia, venha, Senhor, aviva a tua igreja, Senhor, para que os milagres aconteçam. Por que não acontece milagre? Por que não acontece? Por quê? Porque está faltando avivamento. Eu fiz nessa semana com Deus, eu quero o Senhor lá. E Ele mostrou aqui que Ele estava aqui nessa hora. Eu pude sentir a glória dEle aqui. Oh, aleluia! Oh, glória! Aleluia! Eu fiz esse pacto com Ele. E hoje eu amanheci orando. E ontem eu dormi orando. E eu falei com Ele, se o Senhor não for, eu não vou. E eu não vou pregar se eu não for com o Espírito Santo. O que tem, gente? Fala para mim. O que tem igreja se não tiver o Espírito Santo na igreja? Eu ouvi essa semana alguém dizer para mim que tem gente que vai na igreja para usar roupa nova. Meu Deus! Eu estou cansada. Sei que todo mundo aqui está cansado. Mas nós viemos aqui. Sabe por que a gente vem aqui? Porque nós queremos estar avivados. Oh, aleluia! No Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Nós viemos aqui, Senhor. Nós viemos aqui te adorar. Nós viemos aqui te bendizer. Nós viemos aqui porque nós te amamos. Oh, glória. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus quer ressuscitar os seus sonhos. Eu não sei qual que é. Eu não sei como você entrou aqui. Mas Ele quer ressuscitar os seus sonhos. Oh, aleluia. Ele quer aqueles sonhos que são promessas que Ele tem para a sua vida. Oh, glória. Creia, igreja. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Glorificado é o seu nome, Senhor, sobre todo o nome. Oh, aleluia, pastor. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade no nome de Jesus. Aleluia. Eu queria saber de vocês assim, que quando vai ficando bom, vocês param?